Olá, meus passarinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma convidada especial, a minha amiga Nair Marcarini. Nós estamos com um tema bem interessante. Na semana passada, estávamos conversando e ela me relatou um diálogo que ela teve com os alunos, mas eu vou deixar para ela contar para vocês. Então, Márcio, foi bem interessante porque estávamos falando sobre certos privilégios que alguns têm, outros não, e num desses um aluno falou que o trabalho seria um privilégio, o trabalho remunerado, é claro, que é aquele que traz o ter na vida das pessoas. E aí eu perguntei a ele sobre um outro tipo de trabalho, um trabalho que de repente não é remunerado. Aí um aluno falou lavar a louça. Eu falei, Quanta realmente? louça a gente já lavou, né? Então, aí, pois é, então eu falei sobre essa questão do trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado e que muitas vezes recai sobre uma pessoa só, né? Apenas uma pessoa. Por exemplo, digamos que numa casa morem 4 pessoas, pai, a mãe e 2 filhos. A quem cabe a organização da casa? O trabalho, a limpeza, recai só sobre uma pessoa ou é dividido nas 4 pessoas que moram naquela casa? Todos usam a casa, todos sujam a casa, mas quem de fato se sente na obrigação e precisa deixar a casa toda organizada e limpa? É um trabalho que não é remunerado, é quase como uma escravidão, não é verdade? Sim. Se você é solteiro, né, tem lá seus 20 e poucos anos, vai morar numa república, você tem que dividir as tarefas da casa. Por que então, a partir do momento que você casa, constrói uma família, você não precisa mais fazer essa divisão de tarefa, né? E foi bem interessante porque fez com que eles pensassem como é que é na casa de cada um. Quem é que mais se sente nessa obrigação e que realmente tem esse peso nos ombros de realmente estar fazendo esse trabalho doméstico, porque ele está lá, ele precisa ser feito, alguém precisa fazer. A gente ainda observa que na sociedade, apesar de algumas mudanças estarem acontecendo, que na maioria das vezes são as mulheres que têm esse trabalho não remunerado, né? Eu vejo homens fazendo trabalho doméstico, mas a gente escuta dizendo que eles estão ajudando as mulheres e não dividindo as tarefas. E essa palavra ajudar, ela eu acho que faz com que pareça que é uma obrigação e não que faz parte da vida dele, ele ter que assumir o papel dele dentro daquela casa como função dele mesmo, que é limpar aquilo que ele sujou, né? E me incomoda muito esse termo que ele me ajuda. Não, ele não tem que te ajudar, ele tem que fazer a parte dele. E aí essa mesma mulher, ela acaba culturalmente passando isso para os filhos do gênero masculino, Sim. né? E a menina, observando isso, também vai levando para o seu futuro, né? Esse olhar que o homem ajuda e não que faz a sua parte, porque ele come, ele suja, Sim. né? E aí sobrecarrega muitas vezes as mulheres, o gênero feminino. E eu tenho um poema aqui da Naila Fernandes Patrício que diz assim: ela pegou a música Mulheres de Atenas do Chico Buarque, que eu já falei no outro vídeo aqui sobre o Chico Buarque, que diz assim: mirem-se no exemplo dessas mulheres modernas, vivem por si mesmas e não dependem de ninguém. Não precisam de maridos, pois sabem trabalhar também. Quando amadas, são amigas. Quando traídas, são feras. E não fazem cenas obscenas. Mirem-se no exemplo dessas mulheres modernas. Trabalham o dia inteiro sem um perfume as deixar. Chegam em casa exaustas, mas da casa precisam cuidar. Quando nervosas ficam malucas, quando calmas pedem desculpas, sem pudor, sem pena, serenas. Então aqui ela pega, né? Porque na música do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, lá naquele período, lá quando ele canta, elas são o quê? São mulheres submissas,
Nós temos uma geração hoje de mulheres que são modernas, mas mesmo ainda carregam o quê? O peso da culpa, que elas têm essa obrigação de chegar em casa e de cuidar da casa. E é uma exaustão, não é só física, do trabalho físico em si que é cansativo, mas é aquela exaustão mental, o cansaço mental, porque é aquela preocupação que nós ainda, mulheres modernas, século XXI, antenadas, feministas, mas nós carregamos ainda conosco essa ideia de que é uma obrigação minha. E a tarefa está lá para ser feita, mesmo sabendo que não é mais uma coisa só minha, mas eu ainda carregamos isso que está lá enraizado, que vem de geração em geração. E é uma exaustão mental mesmo, daquela preocupação, nossa, eu estou aqui descansando na minha cama, deliciosa. Não consegue se soltar. E tem uma roupa para estender. Então vem um banheiro para limpar. Então vem um pouco essa culpa. Mas se eu não fizer, quem vai fazer? Mas aí se o outro que divide a casa comigo vai lá e faz. Opa, mas não era eu para estar lá fazendo? Então é muito exaustivo, é uma exaustão mental, um cansaço mental. Principalmente. Essa coisa de se sentir culpada, né? Exato. Eu moro sozinha, tenho meu filho de 10 anos, já estou delegando tarefas para ele. E eu chego do trabalho exausta, trabalho 50 horas, né, professora, e eu quero chegar em casa, quero me jogar, porque eu estou muito cansada. Aí eu deito e penso, meu Deus, eu estou aqui deitada, ó. Eu tenho um monte de coisa para fazer, e eu me sinto culpada porque eu deitei isso, mas eu trabalhei até agora. Eu tenho o direito de descansar, mas eu acho que não. Eu acho que eu tenho que chegar e limpar a casa. E a gente não consegue relaxar, a mulher, ela é assim, né? Então, por que a gente se sente assim? Porque uma vida inteira foi nos colocado, né, cultural, foi nos ensinado que a gente é do lar, que a gente tem que limpar a casa, que a gente tem que organizar a casa, e é um peso muito grande sobre o sexo feminino, sobre o gênero feminino. E o que eu percebo também nos homens, que eles não que eles não acham que devam fazer, vamos falar dos homens modernos, né, dos homens atuais. Os homens modernos, né? Não. Mas para eles tudo bem deixar para amanhã. Eles não se importam. E eu não digo, e eles estão certos mesmo, porque o fato de não se preocupar tanto com isso, que depois a gente faz, tem a ver com essa parte cultural deles não se sentirem obrigados a fazer. E a mulher, ela acha que não, tem que ser feito, precisa limpar, precisa arrumar agora, porque tem essa parte toda cultural que nos foi ensinada. E isso é uma coisa que vai demorar muito para se desfazer da nossa mente, do nosso ser. Não, e o que eu acho mais interessante é que tem aquela escritora que fala que nós não nascemos mulheres, a Simone de Beauvoir. A Simone, ela diz, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Eu já sou mulher, eu me tornei mulher. Mas tem mulher ainda que não se tornou mulher, porque tem mulher que quando a gente relaxa, porque eu estou aprendendo a relaxar, ela nos julga, ela acha que nós temos que ser do lar, nós temos que ser aquela que esfrega o chão, porque se eu não esfrego o chão, eu não sou mulher. Exato. E elas nos julgam, né? Elas nos condenam porque a gente não é dona de casa. Então, assim, o sinônimo de mulher é ser dona de casa, é ser mãe, mulher 24 horas. E, então, é difícil também, porque existe esse conflito de mulheres que não nasceram ainda, que são aquelas condicionadas, né? E aquelas que já nasceram, que realmente se tornaram mulheres. E é difícil conviver com isso, sabendo que existem outras mulheres nos condenando, nos olhando, e é o tempo todo. E isso, não pensem que não é. É muito pesado ser mulher na sociedade, é muito difícil. Né? Porque existe uma cobrança do sexo masculino, do gênero masculino e do gênero feminino. Né? Das pequenas, das adolescentes, das mulheres maduras, das idosas, porque elas ainda não se reconhecem como mulher, que são livres, né, para as escolhas. E nós estamos no século XXI, vamos mudar esse modo de pensar, vamos educar os nossos filhos, as nossas filhas, para uma vida mais suave. Mais suave. E pensando assim, mulheres são seres humanos também, igual.
A discussão aqui não está na questão de não fazer, né? É dividir realmente as tarefas para que uma única pessoa não fique sobrecarregada. Mas vão dizer assim, mas lá em casa quem faz é o meu pai. Isso é uma exceção à regra, né? Se a gente for colocar, fazer levantar uma questão matemática aqui, vai ser 1% da população mundial, né? Não tem nem o que falar, né? E tem outra coisa que eu vejo também, que existe tá acontecendo uma mudança muito grande e as pessoas estão percebendo, são as mulheres que não querem mais casar. Porque elas sabem do compromisso que vai ter e vai ser colocado sobre as costas dela a responsabilidade do lar. E elas estão estudando, estão trabalhando. Hoje em dia as mulheres estão trabalhando e não querem ser donas de casa. Eu tenho uma coisa aqui para ler para vocês, de um escritor que eu gosto muito, que é o Luiz Fernando Veríssimo, o filho do Érico Veríssimo, né? Que é lá... E ele está com 80 e tantos anos, 80 e pouco. 85, 85, Lá de Porto Alegre. Adoro, porque ele é do humor e eu sou do humor, né? Eu gosto muito de humor. Vocês já perceberam que eu sou do humor. E eu li muito ele, eu recortava muitos textos dele quando ele escrevia na revista Veja. Que é assim, ó. Olha só o que ele escreveu. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava com o maravilhoso lago do seu castelo. Era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e construir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sauté, acompanhadas de um cremoso molho cebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: "Eu, hein? Nem morta!" É muito bom. Muito eu, essa princesa, né, gente? Então, assim, quem é que quer hoje casar pra ficar enfiada dentro de casa, limpando, lavando cueca de marido? Não. Cada um tem a sua independência, a sua identidade, quer viver os seus sonhos. O casamento é para companheirismo. É para ser feliz, para curtir a vida, para namorar, para beijar muito. E um apoiando o outro, né? Não para fazer o outro de empregado, né? De dona de casa. É um ajudando o outro. Um apoiando o outro. Né? E tem gente que busca uma dona de casa, uma do lar, né? Não dá mais isso. Não nos dias de hoje. Nos dias de hoje isso não funciona mais. Não funciona mais, né? hoje em dia. Não, né? Olhar para uma mulher e ver uma empregada, não dá mais, né? Tem que olhar para ela para apoio, para ser companheira, né? Então, mas a gente não veio falar de casamento, a gente veio falar de trabalho não remunerado e que hoje em dia às vezes se sobrecarrega muito uma pessoa ainda, né? E eu acho que a gente tem que parar para pensar, né? Nos dias de hoje, no pleno século XXI, não pode-se mais pensar desse jeito. Não é possível. Não faz bem para ninguém. Para ninguém. Para a sociedade como um todo faz mal. Eu acho que o ser humano, ele todos os gêneros, né? Gênero feminino, masculino, tem que ser respeitado. Sim. Na sua essência e um cuidando do outro, né? Ter empatia, porque não é justo um trabalhar e o outro ficar olhando. Tá, pessoal? Eu quero finalizar hoje. A minha estimada vai ler um poema de alguém que eu amo muito. Adoramos. Ela adora também, né? Que é uma fofíssima, maravilhosa. Coralina. A Cora Coralina, nossa linda, né? Que nasceu em Goiás. Aos 76 anos, ela publicou o primeiro livro dela. Veja só, aos 86 anos. E morreu em 1985, se não me engano, com 95 anos de idade. Uma mulher incrível. Ela era doceira como profissão. Sim. Então ela vai. Aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota,
renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violência do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina. Ai, que linda. Maravilhosa. Mensagem linda, linda, linda. Para finalizar. Para finalizar, gente. Ai, desculpa eu ter batido com meu pezinho delicado. Tinha que ser, né? Muito delicado. Eu sou muito delicada, eu sou uma flor de candura. Muito obrigada, Eu que Nay. agradeço. Muito obrigada. Adorei, Eu também adorei estar com adorei. ela, gente. A gente se ama, tá? Somos Somos grandes amigas. grandes amigas. Gente, um beijão pra Beijo. vocês, tá? Fiquem bem. Eu adoro estar com vocês. Prometo que vou trazer outros temas pra gente conversar. Se vocês quiserem sugerir temas também, tô aceitando, tá? E até a próxima. Espero que todos estejam bem. Um beijão no coração.